Cara, não existe isso. Ou você está completamente entregue a essa aliança, a esse relacionamento, ou você é um adulto. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar e vamos dar sequência à nossa série do Bem ou de Deus. Hoje nós estamos falando do capítulo 5, Desejar é o bastante? É uma pergunta que nós precisamos parar para pensar. Desejar basta? É o bastante apenas desejar? Eu queria iniciar com a leitura de um versículo que está em 2 Coríntios 8, versículo 11. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Preste atenção, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Nós temos que parar para pensar realmente o que esse versículo está querendo dizer. E John Bevere, nesse livro, ele inicia trazendo um exemplo para nós. E um exemplo de dois namorados, uma mulher e um homem, o qual o homem está apaixonadíssimo, porque aquela mulher que está a namorar com ele é uma mulher sensacional, era tudo aquilo que aquele namorado sonhou, sabe? Ela é dedicada, ela é sensível, ele vê ela tratando bem as pessoas, fazendo as coisas em casa, sabe? É aquela pessoa que ele sonhou para ele mesmo. E o que acontece? Chega um momento, ele se ajoelha e pede essa mulher em casamento. E os olhos daquela mulher começam a brilhar, começam a sair lágrimas, e ela diz: sim, eu quero, e eu prometo ser uma mulher dedicada, eu prometo te fazer feliz, eu prometo que realmente nós vamos ter momentos maravilhosos juntos, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar dos nossos filhos, eu vou te fazer feliz, sabe? É tudo aquilo que você sonhou, eu vou ser essa mulher para você. Mas tem uma condição. E ele assim, uma condição? Como assim uma condição? Olha, eu preciso também ter momentos com outros homens. Ele assim, como assim? E ele já começa a ficar meio, o que essa mulher tá dizendo? Será que ela tá brincando? Mas como assim você vai ter momentos com outros homens? Sim, eu preciso ter relacionamento com outros homens também e tal. Mas, peraí, nós vamos casar, você vai ser minha esposa. Sim, mas eu tenho essa condição de ter esses momentos com outros homens. E ele começa a ficar perplexo, ele não compreende o que está acontecendo, ele até acha que é algum tipo de brincadeira, mas ela simplesmente fala: olha, então vamos fazer o seguinte, um dia por ano, 364 dias são teus, e um dia eu vou ter com esses outros homens. Ele falou: não, eu não aceito isso. Como assim? Um dia você vai ter com outros homens? Ela disse: tá bom, então vamos fazer assim, 4 horas. Ele falou: não! E começa a ser mais incisivo, não tem como. Ela assim: olha, então a última coisa que eu te peço é 20 minutos, entenda, eu vou estar o resto com você, eu só preciso de 20 minutos com outro homem. E ele fala assim: não tem como. E ele diz pra ela: olha, não tem como sair casamento dessa forma. Porque como nós vamos se casar se o teu coração não está totalmente comigo? Não tem como, eu não vou ficar dividindo, isso não está certo. Um casamento saudável, isso não está certo. E ela fica triste, ele fica triste, e realmente o casamento não ocorre. Vamos analisar essa situação. Ela está simplesmente pedindo 20 minutos no ano todo para se relacionar com outro homem. Ela é a mulher perfeita para ele. Perfeita. Por que ele não está aceitando? Ele não está aceitando porque ele sabe que o coração dela não está 100% com ele. Isso não é um relacionamento saudável. Em contrapartida, a mulher até sabe que é correto ela dar o seu coração por completo para aquele homem. Mas ela não consegue, porque ela ainda está ligada demais a outros homens. Isto é, ela realmente desejava
dar o seu coração por completo, mas ela não conseguia. Entenda uma coisa e grave isso para a tua vida. Desejar não é o bastante. Entenda, nenhum homem saudável se casaria com uma mulher dessa. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós acreditamos que Jesus está vindo para uma noiva que age da mesma forma? Para uma noiva que não tem o seu coração por completo nele. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 35. Está escrito assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Observe que querer salvar a nossa vida nos custará tudo. Para ter um relacionamento com a pessoa mais maravilhosa, é preciso se entregar por inteiro. Não tem como ser pela metade e não tem como simplesmente desejar se entregar. Você precisa se entregar por completo, senão não há um relacionamento saudável. E Deus busca em nós um relacionamento saudável com Ele. Observe o que Tiago diz em Tiago capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Olha que interessante como ele começa esse versículo. Adúlteros. Isso é, ele compara o nosso relacionamento com Deus assim também com um relacionamento entre homem e mulher, um relacionamento adúltero. O que é ser adúltero? Adúltero é ter uma aliança com alguém, mas eu violo essa aliança para ter um relacionamento com outras pessoas ou com outra coisa. E isso está errado. Nós não devemos ser adúlteros, é o que Tiago está afirmando no começo desse versículo. Adúlteros. Com quem você tem tido amizade? Com o mundo ou com Deus? A aliança que nós fazemos de seguir a Jesus é negarmos a nós mesmos e nos afastarmos dos sistemas deste mundo. Nós negamos, então nós já não fazemos mais a nossa vontade, mas agora nós fazemos a vontade do Pai. Essa é a aliança que nós estamos fazendo. Então nós não podemos ficar quebrando essa aliança. Isso é ser adúltero, quebrar essa aliança. Isso é, agora eu faço a minha vontade, agora não. Nesta área eu posso fazer a minha vontade, nesta área não, eu vou fazer a vontade de Deus. Cara, não existe isso. Ou você está completamente entregue a essa aliança, a esse relacionamento, ou você é um adúltero. Quem você tem sido? E deixa eu te falar, Jesus não busca uma noiva adúltera. Jesus busca uma noiva por completo. Quem você tem sido? Devemos dar a Deus toda a nossa lealdade e a nossa obediência. Isso significa que nós abraçamos a sua vontade e os seus desejos acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades. É como um casamento saudável entre um homem e uma mulher. Nós não entramos num relacionamento para receber algo. Leve isso para a tua vida. Nós entramos num relacionamento para entregar algo. Será que eu ainda quero a minha vida? Será que no momento que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu realmente aceitei? Ou eu simplesmente fiz algo da boca para fora, mas não larguei a minha velha aliança com o mundo? Porque quando nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Eu nego a mim mesmo, eu nego as minhas vontades, eu nego os meus desejos para viver a vontade de Deus, para viver os desejos que Deus tem. E o que a palavra de Deus diz com relação aos desejos e às vontades dele? Diz que nós não conseguimos imaginar aquilo que Ele tem preparado para nós, porque é maravilhoso, é tremendo, é grandioso. O que você quer para a sua vida? Você quer o melhor? Ou você quer continuar vivendo seus desejos, suas vontades? Que deixa eu te falar, não é o melhor. Então olha que tremendo essa aliança que Deus quer fazer com você. Ele não simplesmente quer fazer uma aliança com você e fazer com que você viva uma vida medíocre. Não! Quando você nega a você mesmo, quando você nega os seus desejos, a sua vontade, Ele vem com a vontade dele, que é melhor para você. Cara, olha que tremendo isso. Nós precisamos entender que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Sabe, é porque nós não entendemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que muitas vezes nós continuamos adúlteros.
e nós continuamos caindo em erros que não deveríamos cometer, e nós quebramos a aliança, e não é pessoas que quebram a aliança que Deus procura. Você tem sido aquele adúltero que quebra a aliança? Ou você entendeu que Deus tem o melhor para a tua vida e você se entregou por completo? Ei, entenda, Ele não vai dividir a glória dele, Ele não vai dividir a tua vida com mais ninguém. E talvez você tenha dividido, e talvez você tenha quebrado a aliança, você tenha feito pacto com o mundo, você tem namorado com o mundo e acha que pode namorar com o mundo e mesmo assim ter uma vida cristã. Ei, isso não existe. Deus não vai dividir você com ninguém. Cara, existem muitas pessoas que receberiam os benefícios da salvação se pudessem continuar vivendo a vida que eles levam hoje. Mas não é isso que Deus pede, não é essa aliança que Deus quer ter com seus filhos. John, nesse momento, também ele conta um testemunho que ele viveu na vida dele, onde ele estava evangelizando alguns vizinhos. A mulher do casal que ele estava evangelizando aceitou a Cristo no momento de dor, os filhos também, eles pegaram uma amizade, mas aquele homem, ele ainda não tinha entregue a sua vida para Jesus. Ele conhecia, John falava, mas pronto, ele ainda não tinha entregue. E aí num momento, John faz a pergunta: cara, mas por que você não faz isso? E ele fala: olha, era um cara que tinha um renome no meio da luta, né, do MMA, e ele fala assim: olha, tem até um cara que é da minha organização, que ele já foi numa entrevista de televisão, até da qual você foi, né, tava falando com o João Bevere, e ele falou de Deus e falou que era cristão e tal, mas cara, eu conheço a vida dele. A vida dele é de promiscuidade, sexo, drogas. Ele não vive aquilo que a palavra de Deus diz. Então, por eu não querer ser um mau exemplo e não querer ser hipócrita como aquele está sendo, cara, eu continuo a vida que eu tô levando. Isso é, ele estava dizendo: cara, eu não quero entregar minha vida por completo. Aquele lá também não entregou a sua vida por completo, fica falando um blá blá blá, mas eu sei que ele é hipócrita, porque ele fala uma coisa e vive outra. Em algumas partes da Bíblia ele acredita e ele cumpre, outras não. Então ele está sendo hipócrita, e eu não quero ser hipócrita, porque eu sei que eu não vou entregar minha vida por completo a Deus. Infelizmente essa é a realidade dos nossos dias. Pessoas à nossa volta, elas falam de Deus, elas frequentam cultos, mas elas ainda não entregaram totalmente ao senhorio de Deus. Elas acreditam na obra da salvação, elas até aceitaram Jesus como seu salvador, mas como nós falamos nos outros vídeos, não basta, você precisa aceitar Ele como seu Senhor. Isso é viver debaixo da obediência e da vontade do Pai, não ter um casamento adúltero. Isso Ele não vai aceitar, Ele não vai aceitar, e nós vemos muitas pessoas então que não se entregaram hoje ainda ao senhorio de Deus. A minha pergunta é: será que essas pessoas serão salvas como líderes? Assim como nós já falamos, né, na igreja ocidental é tão difícil, né, nós falarmos sobre o senhorio, porque vivemos num mundo democrático, né, e a palavra, o reino de Deus não é democrático, é um reino onde existe hierarquia, onde nós devemos viver debaixo do senhorio dele, né? Então assim, será que nós como os líderes ocidentais, das igrejas ocidentais, estamos formando que tipo de convertidos? Olha o que Jesus afirmou para os líderes do seu tempo. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Diz assim, ó: vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Cara, olha que palavra dura. Olha que palavra durinha. Eu não estou dizendo, agora estou falando com líder, e não estou chamando você de filho do inferno, tá? Não é isso. Mas a questão é: que tipo de convertido nós temos formado? Será que nós temos direcionado eles a perderem a sua vida, se entregarem totalmente para Deus? Ou nós dizemos: ah não, isso você pode fazer da sua maneira, isso você pode fazer como você quer? Será que nós temos passado a mão na cabeça? Será que nós temos sido pais mimados? Cara, eles vão sofrer as consequências se nós temos sido pais mimados. Faça o que você quer, não, faça do teu jeito. Ei, não é isso que a Bíblia diz. Será que nós temos tratado o caráter, ou nós temos deixado as pessoas serem do jeito que estão? Cara, você vem do jeito que você está, mas você precisa ser tratado no caminho. E será que nós temos tratado essas pessoas? E você, será que você tem sido deixado tratar o seu caráter? E agora eu quero ler uma parte para nós não perdermos alguns detalhes daquilo que John nos fala. Ele diz assim:
A consequência de não chamarmos os perdidos a perderem suas vidas é um convertido que encontrou um estilo de vida melhorado e a promessa de uma vida depois desta. Depois que ele recita a conhecida oração do pecador, a consciência do novo convertido é aplacada. Teoricamente, ele ou ela agora não está mais distante de Deus. Esses convertidos passam a pertencer a uma comunidade de crentes que compartilham de um vínculo em comum, o vínculo cristão. Estando agora do lado do que aparentemente é bom. Eles se preocupam e até às vezes participam desse cuidado com as vítimas de injustiça social, os pobres e os necessitados. Acrescente a isso os benefícios de ouvir técnicas de motivação e a promessa do céu. E você tem um pacote atraente do qual a maioria das pessoas gostaria de fazer parte. Mas será que esses convertidos são verdadeiramente salvos? Ou estão enganados, tornando-se assim mais difícil para eles ouvirem a verdade real? Poderia ser essa mensagem que produz os seguidores enganados mencionados em Mateus 7, que ouvirão Jesus declarar: nunca vos conheci, afastem-se de mim. Isso é, será que eles simplesmente fizeram uma oração, mas continuaram com as suas vidas iguais? Não mudaram? Não entregaram ao senhorio de Deus? Que tipo de cristão nós temos em nossas igrejas hoje? Que tipo de cristão você tem formado como líder? Ou que tipo de cristão você tem sido? Entenda, não basta apenas fazer uma oração de salvação. Você precisa se entregar ao senhorio de Deus, a viver debaixo da sua vontade. Quando você faz a oração, você aceita a salvação, você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você faz uma aliança com Ele. E quando você faz uma aliança com Ele, Ele não vai dividir você com ninguém. Então, óbvio, nós vamos pecar, mas entenda, nós devemos viver debaixo da vontade de Deus, debaixo do senhorio de Deus. Quem você tem sido? Aquele que passa a mão na cabeça do seu liderado? Quem você tem sido? Aquele que deixa o seu líder tratar do seu caráter? Que possamos parar e analisar quem nós temos sido, porque desejar não é o bastante. Se entregue por inteiro. É isso que Deus te pede. Para pensar. Valeu!